Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 309º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 12 e 13, livro de Salmo, capítulo 107, dos versículos 1 a 22, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 a 27. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 12 e 13. O profeta descreve o cativeiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem, à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos quatro ventos todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste,
para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, na terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Provérbios falsos a respeito da profecia verdadeira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo, e as profecias vão se cumprindo. Porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Profecia contra os falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso. Na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair,
vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês: já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Contra as falsas profetisas: Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam o que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor Deus. Ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredaram como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado. E vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, vocês não terão mais visões falsas, e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, quando chamou Ezequiel, o Senhor avisou que ele estaria ministrando a um povo rebelde, conforme capítulo 2, versículo 3 a 8, que estava espiritualmente cego e surdo, conforme capítulo 12, versículo 2. Para entendermos a verdade de Deus, devemos ser obedientes à sua vontade, conforme Salmos 25, versículos 8 a 10, João 7, versículo 17. Contudo, Israel estava longe de ser obediente. Anos antes, Isaías havia falado com o povo que estava espiritualmente cego e surdo, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10, e Jeremias havia pregado para esse tipo de gente em Jerusalém, conforme Jeremias 5, versículo 21. Quando o nosso Senhor estava aqui na terra, muitas pessoas também estavam espiritualmente cegas e surdas, conforme Mateus 13, versículos 13 a 14. O mesmo aconteceu com pessoas que ouviram Paulo, conforme Atos 28, versículos 26 a 28, para chamar a atenção dos exilados e despertar o interesse deles. Ezequiel fez 2 sermões práticos, e depois de cada um, ele entregou uma mensagem do Senhor. A exposição bíblica dos versículos 1 a 16, o Senhor instruiu Ezequiel a fazer o papel de um fugitivo que estava escapando de uma cidade sitiada. Parte da atividade do profeta ocorreu durante o dia e parte ao anoitecer. Os exilados judeus, curiosos, mas perplexos, observavam suas estranhas ações. Arrumar a bagagem, deixá-la a uma distância de sua casa transmitiria a mensagem de que os líderes em Jerusalém estavam planejando fugir para salvar a própria vida. Já o ato de fazer um buraco no muro do lado de fora da casa descrevia o ataque do exército babilônico contra as defesas fortificadas de Jerusalém. Naquela noite, quando Ezequiel saiu de casa pelo buraco com a bagagem nas costas, ele representou os líderes judeus tentando secretamente fugir da cidade para salvar a pele. A exposição bíblica dos versículos 17 a 28. O segundo sermão prático de Ezequiel provavelmente ocorreu
Na hora da refeição do dia seguinte, talvez alguns dos judeus estivessem em casa com ele. Porém, é mais provável que ele tenha feito essa refeição do lado de fora e continuado a ideia do fugitivo. Ele comeu o pão e bebeu a água, uma refeição frugal, enquanto tremia e ficava arrepiado como se estivesse com medo. O profeta estava ilustrando a trágica condição do povo em Jerusalém durante o cerco babilônico. Os judeus teriam pouca comida e iriam comê-la com temor e tremor, porque poderia muito bem ser sua última refeição. É a exposição bíblica dos versículos 17 a 20. Na manhã seguinte, na mensagem que veio depois do sermão prático, Ezequiel pronunciou que esses eventos ocorreriam. Como uma coisa dessas poderia acontecer? Em termo muito simples, os babilônios arrancaram os olhos do rei. Por isso, Zedequias não pôde ver nada. Mas não foi o exército babilônico que capturou o rei de Judá e seus oficiais. Foi a rede de Deus que os apanhou. Nabucodonosor e o exército babilônico não venceram por causa de seu poder ou das próprias habilidades militares. Eles foram instrumentos de Deus para derrotar o povo de Judá e de Jerusalém, conforme Jeremias 27, versículos 1 a 22. É a exposição bíblica dos versículos 21 a 28, a mensagem de Ezequiel ecoam com a certeza e a proximidade do juízo de Deus contra Jerusalém e a terra de Judá. Mas o povo citava um provérbio que pode ter sido inventado pelos falsos profetas para humilhar Ezequiel. Os dias passam e todas as visões dão em nada, conforme versículo 22. Quando o que está em jogo é o tempo de Deus, as aparências certamente podem enganar. Compreendendo o versículo 23, uma vez que as profecias de Ezequiel não se cumpriram de imediato, o povo prestava mais atenção aos falsos profetas do que à verdadeira palavra de Deus. As visões daqueles enganadores eram falsas e eles diziam apenas as palavras de consolo e de incentivo que o povo queria ouvir, conforme Jeremias 28 e 29. Mas Deus deixou claro que a sua palavra se cumpriria sem mais demora. Compreendendo o versículo 28, o Senhor garantiu que as palavras de Ezequiel se cumpririam brevemente quando afirmou: tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. 6 anos depois, o exército babilônico rompeu os muros de Jerusalém e as profecias de Ezequiel se cumpriram. Como é trágico quando as pessoas deliberadamente ignoram ou rejeitam a palavra confiável de Deus e depositam sua fé nas falas confortantes, porém vazias, de falsos líderes religiosos. Compreendendo o capítulo 13, exposição bíblica dos versículos 1 a 16. Deus declarou que os falsos profetas haviam falado apenas mentiras. O Senhor não os tinha chamado, conforme Jeremias 23, versículos 21 a 22, nem lhes dado as mensagens que eles entregavam. Mesmo assim, eles se diziam profetas de Deus. Esses profetas mentirosos, conforme Ezequiel 13, versículo 16, falavam segundo a própria imaginação e a sua suposta inspiração vinha de si mesmos. Ezequiel comparou-os aos chacais que viviam como catadores nas ruínas desertas da terra, conforme versículo 4. Eles se interessavam apenas por si mesmos, não faziam nada para melhorar a situação do povo e viviam à custa dos temores das pessoas. Em tempos de crise, oportunistas religiosos chegam e atacam os fracos e ignorantes que estão à procura de promessas baratas e de conforto a qualquer custo. Exposição bíblica do versículo 5 e versículos 10 a 12. Ezequiel também comparou os falsos profetas com trabalhadores que não conseguiam construir nada que durasse. O muro espiritual que protegia o povo judeu durante séculos desmoronou, mas profetas como Ezequiel e Jeremias estavam tentando reconstruir e fortalecer essa proteção ao proclamarem a palavra e chamarem o povo de volta para Deus. Compreendendo o versículo 9, Deus esclareceu como julgaria os falsos profetas. Primeiro,
Eles seriam expostos como impostores e não teriam mais uma boa reputação entre o povo e perderiam seus lugares de destaque nos concílios da nação. Deus iria tratá-los como judeus que também haviam perdido sua cidadania, conforme Esdras 2, versículos 59 e 62. Portanto, estavam privados do privilégio de voltar à sua terra. Os falsos profetas em Jerusalém seriam mortos pelo inimigo e os da Babilônia deixados ali para morrer. Uma vez que os falsos profetas deram falsa esperança ao povo, Deus não lhes deu esperança alguma. Compreendendo o versículo 16, ser chamado servo do Senhor e falar a palavra de Deus ao seu povo é algo sério e não deve ser encarado de modo leviano. Assumir um lugar no ministério sem ser chamado e ter dons é arrogância. Que dirá inventar mensagens sem tê-las recebido do Senhor? Os falsos profetas nos dias de Ezequiel eram culpados de ambas as coisas. Popularidade não é um teste de verdade. A história mostra que aqueles que falam a verdade normalmente eram rejeitados pela maioria, perseguidos e até mortos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, trago a exposição bíblica dos versículos 17 a 23. O dom de profecia não foi dado exclusivamente aos homens, pois várias profetisas são citadas nas Escrituras. Miriam, conforme Êxodo 15, versículo 20, Débora, conforme Juízes 4, versículo 4 a 5, a esposa de Isaías, conforme Isaías 8, versículo 3, Hulda, conforme 2 de Reis, capítulo 22, versículo 14, e as filhas de Filipe, o evangelista, conforme Atos 21, versículos 8 a 9, Noadia, conforme Neemias 6, versículo 14, aparentemente foi uma mulher que se autodenominou profetisa e não uma verdadeira serva de Deus. As mulheres judias que Ezequiel estava expondo mais pareciam feiticeiras que se diziam profetisas. Elas praticavam as artes mágicas que provavelmente haviam aprendido na Babilônia, todas proibidas para os judeus, conforme Deuteronômio 18, versículos 9 a 14. Faziam amuletos mágicos que as pessoas podiam usar em várias partes do corpo e, assim, supostamente espantar o mal. Elas também liam a sorte e seduziam as pessoas para que contratassem seus serviços. Como os falsos profetas, elas estavam usando a situação de crise para obter ganho pessoal, aproveitando-se dos temores das pessoas. Nada diferente dos dias atuais. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 107, dos versículos 1 a 22. Deus salva de todas as tribulações. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos
por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 107, versículos 1 a 22, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Este salmo concentra-se na libertação do cativeiro na Babilônia, conforme versículos 2 e 3. Embora quase qualquer pessoa pudesse passar pelas circunstâncias descritas, elas se aplicam especialmente ao que Israel teve de suportar durante o cativeiro. O povo descrito neste salmo precisava da ajuda de Deus por causa de sua loucura ou de circunstâncias que fugiam ao seu controle, mas Israel invocou o nome do Senhor e ele o libertou. São descritas 5 situações específicas envolvendo pessoas que perdem algo valioso. Peregrinação no deserto, conforme versículos 4 e 5. Prisão, conforme versículos 10 e 11. Visão da morte, conforme versículos 17 e 18. Perigo no mar, conforme versículos 23 e 24. E empobrecimento, conforme versículos 34 e 35. Exposição bíblica dos versículos 4 a 9. A longa caminhada de Babilônia até Judá foi cercada de muitos perigos, mas o Senhor levou o seu povo para casa em segurança, conforme Esdras capítulos 1 e 2, conforme Isaías 41, versículos 14 a 20, capítulo 43, versículos 1 a 21. Em sua necessidade, eles clamaram ao Senhor, conforme versículo 107, versículos 6, 13, 19 e 28, e ele os levou para fora, conduziu-os pelo deserto e os trouxe para sua terra, onde eles encontraram as cidades nas quais viver. É a exposição bíblica dos versículos 10 a 16. Estas pessoas estavam na prisão, conforme versículos 10, 14 e 17, porque se rebelaram contra o Senhor. Uma boa descrição do povo judeu exilado na Babilônia encontra-se em 2 Coríntios capítulo 36, versículos 15 a 23. Elas violaram sua aliança com Deus e ele teve de discipliná-las, conforme Levítico 26, versículo 33. É a exposição bíblica dos versículos 17 a 22. Mais uma vez encontramos tolos rebeldes que desobedeceram a lei de Deus por vontade própria e sofreram por causa de sua insensatez. As portas da morte, conforme versículo 18, levaram ao Sheol, o lugar dos mortos, conforme capítulo 9, versículo 13. E também encontramos em Jó, capítulo 17, versículo 16, capítulo 38, versículo 17, e o livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 10. O Senhor ouviu seus clamores, fez com que passassem diante daquelas portas e permitiu que vivessem. Eles não mereciam essa bênção, mas a misericórdia do Senhor é assim. Nas Escrituras, a doença é muitas vezes usada como imagem do pecado e de suas dolorosas consequências, mas nem toda doença é causada por pecados. Referência João 9, versículos 1 a 3 e 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 107, dos versículos 1 a 22, trago o versículo 20. Aqui a palavra de Deus é comparada ao remédio que Deus envia para a cura. Isso nos faz lembrar das 3 pessoas que Jesus curou à distância. O servo do centurião, conforme Mateus 8, versículos 5 a 13. A menina endemoniada, conforme Atos 15, versículos 21 a 28, e o filho do nobre, conforme João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 27. Zaqueu, o publicano.
Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 27. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. O nome Zaqueu significa justo. No entanto, este supervisor de cobradores de impostos não fazia jus ao nome. Certamente, a comunidade religiosa judaica em Jericó não o considerava justo, pois não só recolhia impostos do próprio povo, como também trabalhava para os gentios impuros. E os funcionários que exerciam aquele ofício eram conhecidos por cobrarem mais do que o necessário, já que lucravam com isso. Quanto mais dinheiro recolhiam, mais ganhos tinham, conforme Lucas, capítulo 3, versículos 12 e 13. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Zaqueu não era culpado por ter pequena estatura e não poder ver acima da multidão. Ele fez o que pôde para superar a dificuldade, colocando de lado sua dignidade e subindo em uma árvore. No sentido espiritual, todos somos de pequena estatura, pois, segundo Romanos 3, versículo 23,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? De fato, ninguém é capaz de atingir os altos padrões do Senhor. Todos temos uma estatura pequena demais para entrar no céu. Compreendendo o versículo 10, Zaqueu não foi salvo por ter prometido fazer boas obras, mas sim porque respondeu com fé à palavra de graça que Cristo lhe direcionou. Ao confiar no Salvador, ele deu evidências de sua fé ao prometer restituir aqueles a quem havia roubado. A fé salvadora vai muito além de meras palavras piedosas e sentimentos de devoção. Ela cria uma união viva com Cristo que resulta em uma mudança de vida. Aleluia! Referência a Tiago 2, versículos 14 a 26. Exposição bíblica dos versículos 16 a 19 e 24. Para termos uma noção do valor dado aos servos, o montante de dinheiro destinado a cada um correspondia ao salário de 3 meses. O nobre pediu que seus servos pusessem o dinheiro para render. Eles podiam entregá-lo a investidores para receberem mais tarde com juros ou comprar mercadorias e revendê-las com lucro. O importante era que retornasse ao proprietário mais dinheiro do que lhes havia sido dado. Como isso seria feito? Era com eles, contanto que fosse algo legal e rendoso. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 27, trago versículo 26. A parábola dos servos nos ensina a sermos fiéis no uso de nossos diferentes dons à medida que Deus nos dá oportunidades de servir. Algumas pessoas são muito capazes, por isso, Deus lhe dá mais oportunidades. O importante não é até que ponto somos capazes, mas até que ponto somos fiéis a usar o que temos para a glória do Senhor. Uma pessoa comum com uma habilidade menor, agindo com fidelidade, receberá a mesma recompensa que os pregadores ou líderes mais talentosos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.